Olá, tudo bem? Hoje eu converso com Bruno Simão, vice-presidente de Clientes, Crescimento e Marketing do Banco Mercantil. O Banco Mercantil está completando 80 anos no mercado, um banco mineiro com sede em Belo Horizonte. Aliás, eu estou na sede do Banco Mercantil aqui em Belo Horizonte. E a gente vai falar sobre muitas coisas, um resultado recorde no primeiro trimestre do banco, mais de 12 bilhões em carteira de crédito e o público 50+, com mais de 50 anos, que é o foco do Banco Mercantil atualmente. Bruno, muito obrigada por nos receber aqui na sede do banco, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado a você, Eunice, obrigado a todo mundo do Tempo, é um prazer estar falando com vocês aqui. Muito bom poder contar um pouquinho desse momento especial do banco aí, fazendo 80 anos, como você falou, e com ótimos resultados para compartilhar. É isso mesmo, Bruno. E você está no Banco Mercantil há um ano apenas, não é? Como é que é essa sua trajetória? 40 anos e essa sua experiência no mercado financeiro? Eu estou há 20 anos trabalhando com consultoria de negócios, né, ajudando empresas a definir a sua estratégia, a definir seus negócios, particularmente no mercado financeiro, né, para grandes bancos, grandes seguradoras, startups, bancos já bem estabelecidos. E recentemente, um pouco mais de um ano, recebi o convite do Banco Mercantil para me juntar ao banco, com esse grande desafio de me juntar a esse movimento de transformação do banco, né, para a gente criar que é o nosso grande objetivo de ser o melhor ecossistema para o público 50+. Né? E a sua função aqui no Banco Mercantil, qual é exatamente? A minha função é ajudar o banco a se transformar. Eu faço o que for preciso para fazer isso, né? Então, em diversas áreas, né? Pensando em como é que é a melhor experiência que o cliente pode ter, qual que é a jornada, como é que ele vai interagir com o banco, pensando na nossa marca, na nossa comunicação, pensando na nossa força comercial, nas nossas plataformas de atendimento, pensando em novas fontes de crescimento, em novos canais, em novos negócios. Então são várias funções aqui, mas eu costumo dizer que eu faço o que eu preciso fazer, o que me pedem para fazer para poder ajudar o banco. Legal. Ô Bruno, o banco ele tem experimentado aí resultados financeiros excelentes, né? Tivemos um primeiro trimestre de 2023 com um resultado líquido de mais de 68 milhões de reais. Qual é aí esse mercado tão vantajoso para o banco estar tendo essa performance? Acho que esses resultados eles vêm de um trabalho de longo prazo, né, que a gente está colhendo e vai continuar colhendo, espero, por muito tempo, mas é um trabalho de longo prazo desde da escolha que a gente fez pelo público 50+. Né? Então, o que é o público 50+, Bruno? Excelente. O público 50+ são aquelas pessoas que têm mais de 50 anos. Né? Então, é o público daquelas pessoas que têm mais de 50 anos. E por que mais de 50 anos? Né? Por que 50, não 49? Né? Porque normalmente é um período de vida onde as pessoas estão passando por uma fase de mudança. Às vezes elas já tiveram sua primeira carreira, estão pensando numa segunda carreira, às vezes elas já tiveram já criaram seus filhos, e os filhos já estão criados, às vezes estão saindo de casa, às vezes ainda não. Então é um momento, né, da vida das pessoas após os 50 anos, onde muita coisa muda, inclusive as suas necessidades financeiras. Elas têm que pensar em como é que elas vão, às vezes, sustentar os seus pais, às vezes até os seus filhos, né, começam a trabalhar com esse sustentando, né, a gente fala geração sanduíche, né, tem que sustentar os pais e os filhos. Então é uma geração que tem necessidades financeiras diferentes e começa a exigir coisas diferentes dos seus bancos. E também uma geração, uma faixa, né, de idade crescente. O Brasil, já aprendi na escola, né, era o país do futuro, porque a gente tinha aquela pirâmide larga na base, com muita gente subindo na base. A gente está passando por um fenômeno de inversão dessa pirâmide populacional, né, onde o meio, e justamente essa população 50+, está ficando cada vez mais presente, mais participativa na economia brasileira e, né, na população brasileira como um todo. Então, ter um banco, ter uma solução financeira para que esse cliente possa chamar de seu, é um espaço que a gente acredita que tem muito a oferecer para esse cliente. E o Banco Mercantil é esse banco, é o banco para o cliente 50+, para as necessidades desse cliente com mais de 50 anos. Bom, desses
6 milhões e 700 mil clientes que o banco tem, o Banco Mercantil tem, esse público de 50 a mais tem maior predominância? Esse público de 50 a mais tem maior predominância, eles têm um pouco mais de 60% da nossa carteira de clientes, é o nosso público foco do banco, né? Particularmente aposentados e pensionistas do INSS, e é o público do qual a gente constrói, cria e pensa todos os dias nas soluções financeiras para esse público. Então, ele é um público crescente, cada dia tem mais gente entendendo a proposta de valor do banco, entendendo as soluções, né, e essa conexão com o público, e tem sido um fruto de grandes resultados, né, e de crescimento significativo aí da nossa carteira de clientes, né. Eu, quando entrei no banco um pouquinho mais de um ano atrás, a gente estava comemorando a faixa de 5 milhões de clientes, né? Hoje a gente está comemorando quase 7 milhões de clientes, né? Então, esse crescimento que a gente gosta de dizer que somos um banco de 80 anos com um crescimento de startup, né? Então, esse é o crescimento que mostra que os nossos resultados estão, que as nossas ações estão gerando resultados, né? E que tem criado essa conexão com o nosso cliente. E qual que é a meta, Bruno? Já tem um plano plurianual do banco que vocês possam divulgar nesse crescimento de clientes no Banco Mercantil? A gente não tem, a gente não dá esse tipo de divulgação para o mercado, mas para ser bem honesto, não tem uma meta de número de clientes. Acho que mais do que ter clientes, o nosso objetivo é ter clientes que queiram fazer negócio com o banco, que queiram se conectar, que queiram usar o banco como seu banco principal e que entendam que a nossa solução de produtos e serviços é a melhor solução para eles. Então, 10, 20, 30, 50, não sei, o quanto de clientes que a gente que entendem que a nossa proposta de valor é o melhor e que querem fazer negócio. Então, a gente não quer ter clientes por clientes, a gente quer ter clientes que estejam engajados e que queiram estar fazendo negócio com o Banco Mercantil. E nessa carteira de crédito, Bruno, a gente tem mais de 12 bilhões de carteira de crédito do Banco Mercantil. Esse volume, ele deve aumentar, ele deve ter aí um empréstimo maior para as pessoas? E como lidar com esse volume num momento em que temos juros tão altos no Brasil? Excelente pergunta. Deve não, vai crescer, com certeza vai crescer muito. O banco tem que emprestar cada vez mais, né? O banco tem que emprestar cada vez mais. Quanto mais cliente, mais a gente precisa emprestar, mais a gente tem que fazer negócio, né? Então, parte da nossa filosofia é justamente essa, né? É continuar emprestando, continuar sendo uma solução financeira importante para a vida do cliente. Às vezes, o primeiro empréstimo da vida do cliente, quem está dando é o Banco Mercantil. Então, isso é um motivo de muito orgulho para a gente. Isso faz com que a nossa carteira de crédito cresça, né? Uma carteira de crédito bastante pulverizada, com um risco muito baixo, né? Podemos falar um pouquinho depois de inadimplência, mas então o plano para os próximos anos é de um crescimento expressivo, um crescimento que a gente já teve, depois eu pego o número certinho, mas que a gente tem crescido a carteira de forma bastante forte nos últimos anos, e a gente vai continuar crescendo. Aí você falou a questão dos juros. Né? Como fazer, não é, para que o cliente tome o dinheiro no Banco Mercantil, tenha uma taxa de juros mais interessante, se isso é possível, né? Ou se o mercado todo não tem como fazer isso, o custo do dinheiro que o banco pega é muito alto devido à inadimplência no país, ou a gente pode ter aí uma situação para o cliente melhor e também para o banco, ou esses juros no país eles têm que cair. A gente trabalha muito com o crédito consignado, né, que é um crédito que tem as menores taxas de juros do país. Qual que é a taxa de juros, mais ou menos? A taxa de juros do consignado hoje, a máxima taxa de juros é de 1,97, né, então é a taxa de juros do empréstimo consignado. 1,97 ao mês, né? Ao mês, exatamente. Então, uma das menores taxas de juros do país, né, essa é uma taxa regulada pelo governo, pelo INSS. Né? E essa é uma grande vantagem que a gente tem justamente para esse público. Né? É uma linha de crédito barata, é uma linha de crédito que permite esse público renegociar, às vezes, dívidas que eles tinham no passado e usar esse dinheiro para
realizar sonhos, uma viagem, uma compra que eles queiram fazer, abrir um novo negócio, mudar de carreira. Então, esse crédito barato do consignado, né, ele é um crédito que é muito bom para o nosso cliente. Né? Ele é um crédito que tem funcionado bastante bem e ele é bom para o cliente e também para o banco, porque ele tem um risco bastante baixo, por isso que a gente consegue fazer esse empréstimo, mesmo com taxas de mercado mais altas, né, as taxas de juros hoje mais altas, ele é um crédito que tem a menor taxa do mercado. Isso nos ajuda, né, a fazer com que a gente consiga crescer num ritmo acelerado, né, com risco baixo. Então, o mercado hoje está experimentando o crescimento das suas taxas de inadimplência, e a gente tem orgulho de poder divulgar que o Banco Mercantil tem um decrescimento das taxas. As nossas taxas de inadimplência caem. Né, porque isso devido a quê? Isso devido a gente estar pulverizando cada vez mais a carteira, porque a gente está crescendo em carteiras com um risco menor. Né? A gente está crescendo em carteiras com um risco menor, com um risco, em último caso, o risco da União. Né? Então, isso... Mas os juros precisam baixar no Brasil para ter um ambiente melhor em todos os aspectos. A gente, como banco, não tem controle sobre as taxas de juros do mercado, isso é uma decisão com vários fatores, e a gente tem que trabalhar com as restrições que nos são dadas. Né, com a taxa de juros que está colocada no mercado, né, a gente já trabalhou com taxas menores, com taxas maiores, e o mais importante é a gente, dentro das restrições de mercado que nos são dadas, conseguir oferecer o melhor produto e serviço para esse cliente. Né. Então a gente acredita que esse é um momento bastante importante em relação ao cenário financeiro, e a gente entende que o papel que o Banco Mercantil tem nesse cenário é muito importante em ser um banco que está sim distribuindo essa linha de crédito. Né? Hoje o Banco Mercantil é o 5º maior pagador de benefício do INSS. Então, de todos os bancos do Brasil, nós somos o 5º maior, né, com 300 pontos de atendimento, a gente é o 5º maior pagador de benefício. Você falou aí nesses 300 pontos de atendimento, presença em 180 cidades do Banco Mercantil no país inteiro. E aí, Bruno, a gente pode esperar mais agências ou o WhatsApp, o banco digital está dando conta? Quando eu cheguei aqui, muita gente no banco, né? Principalmente o pessoal de INSS, que quer um atendimento mais personalizado. O que a gente pode esperar daqui para frente? Acho que você deu a resposta. Tá? A verdade é que a gente vai ter o atendimento que o nosso cliente precisa ter. A gente vai ter o atendimento digital, o WhatsApp é muito importante, podemos falar mais dele, a gente vai ter o aplicativo, a gente vai ter o telefone e a gente vai ter o ponto físico sim, porque se o meu cliente quer o ponto físico, para ele é importante, a gente vai estar lá. A nossa filosofia é eu vou oferecer o que o cliente precisa. Não vou fazer o cliente se adaptar ao banco. O banco se adapta ao cliente. Isso acontece em todos os canais que a gente trabalha. Então, o WhatsApp que você mencionou, em vez de a gente tentar digitalizar o nosso cliente, né, que é uma palavra comum no mercado, falando, vou digitalizar os clientes vão ficar mais digitais, etc. A gente pensa diferente. A gente pensa que o nosso cliente já é digital. A maior parte da população brasileira tem algum tipo de interação com o mundo digital. Só que a nossa cabeça no lugar de eu entender o que ele fala assim, então, cliente, esse aqui é o modo digital de você ser cliente do Banco Mercantil. Não, a gente pensa diferente. Qual é o seu modo digital? O que você usa? Como é que você trabalha? Como é que você interage com o mundo digital? E a gente percebeu, né? Claro que o WhatsApp é uma ferramenta, porque esse público já está acostumado a interagir com o mundo digital. Ele manda mensagem para o filho, ele manda mensagem para os amigos, então ele já sabe interagir. O Banco Mercantil construiu toda uma solução financeira, toda uma forma de falar com esse cliente, de conectar com esse cliente, dentro do canal que ele já usa, dentro da interação que ele já tem. Então isso fica mais fácil, mais simples para que ele coloque e principalmente próximo dele. Não é uma barreira que ele vai precisar conquistar. Está próximo, é uma coisa que ele já está acostumado a fazer. Então esse é um canal importante para a gente, assim como todos os outros. Então a nossa filosofia é eu vou oferecer o que o cliente quer. Se o cliente quiser vir nas nossas lojas,
as lojas vão estar de portas abertas esperando eles. Mas aí, Bruno, isso passa pela expansão das agências ou não? Desses pontos de atendimento ou por enquanto não está no radar do banco? A gente considera expansão sempre, tá? A gente está sempre olhando os nossos números, as regiões, espaços de mercado que a gente pode conquistar que necessitam expansão, assim como a complementaridade dessa expansão com os canais digitais. Então, é uma estratégia completa de serviço. Então, não dá para adiantar, então, né? Expansão está sempre sendo considerada, mas eu não consigo te falar se daqui a pouco tempo quantas lojas novas a gente vai ter. Mas a expansão está sempre no radar. E aí, falando da nova marca do Banco Mercantil, né? Antes a gente tinha sempre Mercantil do Brasil. Por que essa mudança de marca, Bruno? Eu vou começar pelo nome, né? Mercantil do Brasil. Por que a gente era o Mercantil do Brasil? Porque tinham vários Mercantil. Né? O Mercantil, a gente começou com o Mercantil de Minas Gerais, tinha o Mercantil de Pernambuco, tinham vários bancos Mercantil. Né? Com a evolução do cenário financeiro, hoje somos o único mercantil no Brasil. Né? Então, o do Brasil não tinha mais a necessidade da gente dizer que era do Brasil. E o mais importante de tudo isso, o nosso cliente nos chama de banco mercantil. Ele nunca nos chamou de mercantil do Brasil. Né? O nosso cliente chama de banco mercantil. E eu brinco, é muita verdade, que cliente é rei. Se o cliente nos chama de banco mercantil, nós somos sim o banco mercantil. Bruno, então o banco ele está com esse nome, levando em consideração a tradição dele, Banco Mercantil. É isso. Então, banco, né? A gente faz questão de colocar o banco na nossa marca, né? Porque somos sim um banco e temos muito orgulho de ser um banco. 80 anos de história, 80 anos de credibilidade, 80 anos de tradição, e é justamente isso que o nosso cliente quer, né, Lenice? O cliente com 50 a mais, ele não está buscando uma aventura, ele está buscando segurança, ele está buscando, ele está colocando o dinheiro dele, o futuro dele, né, em um banco. Né? Então a gente tem muito orgulho e a gente traz isso para o nosso nome, para a nossa marca. E aí daí a mudança, né, de Banco Mercantil do Brasil para a marca Banco Mercantil. Banco Mercantil. E aí a gente traz na nossa marca, né, elementos que trazem muito mais essa relação que o banco sempre teve com o nosso cliente. Né? Então, esse eu e você, o banco mais o cliente, né, essa junção tão importante para a gente, hoje está presente na nossa marca. Ela está presente com nós e o cliente olhando para a mesma direção, com essa visão única do que a gente quer encontrar. A gente traz o mais dos 50 mais para dentro da marca. Então a gente traz elementos que contam essa estratégia, né, que solidificam essa estratégia para dentro da marca, de forma a que o cliente se reconheça cada vez mais nessa marca, que a marca seja dele. Né, e que ele tenha isso aí como o seu banco, né, o meu banco mercantil, cada vez mais presente aí na vida do cliente. Então é uma mudança muito importante, né, com 80 anos a gente muda a nossa marca, muda a nossa forma de interagir com o nosso cliente e solidifica essa estratégia de ser sim o melhor ecossistema para o público com mais de 50 anos. Que legal, Bruno. Bom, eu já vou terminando a entrevista, muito legal. E saber que um banco de 80 anos está aí se renovando e inovando cada vez mais, né, Bruno? E também te dá um presente aqui, um livro dos 25 anos do Jornal O Tempo e com as principais capas nossas aí nessa história do tempo. Para vocês aí. O tempo em 25 anos não é pouca coisa, não. Muita coisa se passou nesses 25 anos. Muito obrigado pelo livro. É um prazer estar falando aqui com vocês e um prazer contar um pouquinho da história dos 80 anos do Banco Mercantil. Obrigada, Bruno. Muito obrigado. Toca aqui. Bons negócios aí, como sempre. Para todos nós, muito obrigado. Gente, hoje eu conversei com Bruno Simão, vice-presidente de Clientes, Crescimento e Marketing do Banco Mercantil. Até a próxima. Obrigada pela sua audiência.